Também no outro lado, nos assistindo. Que Deus te abençoe. Continue conosco até às 5 horas, que nós iremos permanecer com esse trabalho tão glorioso. Já convido a Igreja do Senhor para abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Palavra do Senhor bastante conhecida, que diz assim, capítulo 25, 1 Samuel, do 1 ao 3, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração. O 25 e o 1 nos diz, e faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. Amém, igreja? Glória a Deus. Queremos louvar ao Senhor por essa palavra tão gloriosa. Palavra essa que tem tocado bastante em nossos corações, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco. Quando nós estamos meditando, o Senhor trata primeiro conosco. E nesse texto, o Senhor, Ele falou muito comigo, e eu admiro muito essa história, porque fala de uma mulher que foi grandemente usada por Deus, ou seja, ela foi um instrumento nas mãos de Deus, no momento certo e na hora certa. Irmã Edileus, essa mulher, ela chama muito a minha atenção, como eu tenho dito. Por quê? Porque foi através dela que Deus, Ele operou um grande livramento. E quando nós vamos analisar essa palavra, nós percebemos que esse texto, ele vai mostrar, em primeiro lugar, um momento muito delicado da história de Davi. Porque o livro de 1 Samuel, ele vai relatar acerca da vida de Davi, da história de Davi. Aquele grande homem de Deus, como nós sabemos, o homem segundo o coração de Deus. E ele vai nos trazer grandes ensinamentos. E nós podemos perceber aqui, observe, igreja, que desde o capítulo 18, a história vem contando acerca de Davi. Foram 7 capítulos relatando a vida de Davi. 7 capítulos relatando tudo o que estava acontecendo na história de Davi. Mas, de repente, a história muda e ele começa, o escritor, o Espírito Santo de Deus, ele dá uma paradinha para relatar acerca da história desta mulher chamada Abigail. Então, observe que era um momento delicado, por 2 razões que eu quero listar para os irmãos aqui. O texto vai nos contar que faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam. Então, a primeira análise que eu quero fazer é que na vida de Davi estava sendo passado a morte de um grande homem de Deus chamado Samuel. Era um momento de luto na vida de Davi. Então, era um momento delicado, porque Samuel, ele era um ícone ali para aquele momento. Ele era um profeta de Deus. O primeiro profeta que havia sido levantado pelo Senhor. Então, nós vemos que Davi sofreu muito por causa dessa morte. Então, o Espírito Santo está aqui
nos levando a entender como estava o coração de Davi aqui. Ele havia perdido um grande homem de Deus, que era um referencial para a sua vida. Porque todos nós temos aquelas pessoas, né, aqueles homens de Deus e aquelas mulheres de Deus, que são referencial à nossa vida. Então, para Davi era um momento delicado. A primeira análise que nós fazemos aqui, que Davi sentiu muito pela morte desse grande homem de Deus. E a segunda coisa que eu anotei aqui, e eu listei, que era um momento delicado na vida dele. Por quê? Porque ele estava no deserto. Glória a Deus. Todos nós temos uma fase de deserto, não é verdade, igreja? E na vida de Davi não foi diferente. Ele estava no deserto. Por quê? A história nos conta que depois que Davi, ele venceu uma batalha com Golias, aleluia, o rei começou a perseguição na vida de Davi. Depois que Davi lutou contra aquele gigante, a história de Davi mudou. Porque desde o capítulo 18, que nós vamos analisar, a gente observa que Davi começou a ser perseguido e começou a fugir do seu próprio rei. Então era um momento delicado da vida de Davi. Por quê? Porque ele precisava fugir. Ele não podia permanecer em Jerusalém, ele não podia permanecer na região de Ramá. Por quê? Porque o seu rei procurava matar a sua vida. Um dia em que Davi, ele voltava da batalha, as mulheres, elas começaram a cantar uma música. Que música foi essa? A música daquelas mulheres dizia assim: Saul matou milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. E essa música, ela irritou o rei Saul. É porque muitas vezes as tuas vitórias, elas vão atrair amigos, mas também vão atrair muitos inimigos. Porque nem todos estão preparados para ver a tua vitória. E quando as pessoas olharam para Davi e viram Deus na vida dele, viram a graça de Deus na vida de Davi, as pessoas começaram a dizer: realmente ele é um homem de Deus e ele tem todo o perfil para ser um rei. Então Saul era um homem invejoso. Saul só queria a fama para si. Saul, ele pensava que somente ele poderia ser honrado e somente ele poderia ser, reconhecido como homem de Deus. E foi aí que ele percebeu que não é assim. Na obra do Senhor, ninguém é exclusividade. Todos são chamados para ser uma bênção na obra do Senhor. Então Saul, ele não percebeu que Deus era na vida de Davi. E após aquela batalha, após aquela vitória que Deus deu na vida de Davi, nunca mais a vida dele foi a mesma. Veja como é difícil. Então Davi, igreja, ele precisou fugir e viver de deserto em deserto. Perceba como é sério a vida daquele que tem uma obra grande para Deus fazer e para realizar. Aquele que tem a chamada de Deus, ele sabe que não vai ser fácil. Aquele que tem compromisso com Deus, aquele que tem a graça de Deus, ele pode entender que nunca será fácil. Vai ter investida, vai ter grandes lutas para que ele venha a viver nesta vida. Então nós percebemos, igreja, que era um momento delicado da história de Davi. Eu quero dizer alguma coisa para você. Olhe para mim, igreja. A vida de Davi não foi fácil. E nós também sabemos que em nossa vida nunca será fácil. Davi precisou andar de deserto
em deserto. Imagina como estava o lado emocional de Davi. Imagine como estava o seu psicológico. Estava de luto e estava fugindo de deserto afora por causa de uma grande perseguição. Não era um momento fácil para Davi. Então é aqui que nós entramos, queridos. É aqui que nós chegamos a esse texto a qual eu acabei de ler. Não era um momento fácil. Era um contexto totalmente desfavorável para Davi. Era uma situação totalmente delicada. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para dizer: escute, são os momentos mais vulneráveis da minha e da tua vida que precisamos estar em alerta. Porque muitas vezes o adversário, ele quer tirar a nossa promessa. Ele quer tirar você do foco. Davi tinha uma promessa. Qual era a promessa de Davi? Ser o futuro rei de Israel. E se não fosse Abigail naquele momento que entrou na história, ele haveria de perder a sua bênção. Se não fosse Abigail, Davi tinha manchado as suas mãos de sangue e tinha perdido a promessa de Deus. Cuidado, porque o inimigo, ele quer tirar a minha e a tua bênção. Vigia a igreja. Vigia a igreja do Senhor, porque são momentos que eu e você não esperamos. É uma oportunidade que o adversário, irmã Jeane, ele procura para tirar a minha paz e para tirar a tua paz. E era isso que estava acontecendo com Davi. Do nada acontece essa situação. Porque Davi havia de passar por uma grande dificuldade. Deus estava dando livramento para Davi. Deus deu livramento a Davi do rei Saul. Deu livramento a Davi em diversas situações. Você começa a ler do capítulo 18 até o capítulo 24 e você vê que Deus estava dando livramento a Davi. Mas chegou um tempo em que o inimigo encontra uma oportunidade para tirar Davi do sério. E existem situações na minha e na tua vida que muitas vezes a gente sai do sério. Tenha cuidado. Vigie para que o inimigo não tire você do sério. E é aqui que nós entramos, porque havia um homem em Maom. O Espírito Santo começa a narrar essa história, dizendo que, de repente, Davi, ele estando no deserto, havia um homem em Maom que o seu nome era Nabal. O seu nome significa maligno. E ele era rico, poderoso, tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras, era muito poderoso naquela região. E a sua mulher se chamava Abigail. E o nome Abigail significa: meu pai é alegria. Não tinha nada a ver um com o outro, mas aquele momento, Deus, ele queria estar mostrando para nós que muitas vezes Deus permite que pessoas difíceis passem em nossas vidas. E nós precisamos aprender a conviver com pessoas difíceis. E Deus nos dá graça para conviver com certos tipos de pessoas. E essa pessoa era este homem chamado Nabal. Ele era casado com uma mulher que o seu nome significava: meu pai é alegria. Era uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher que fazia a diferença. Mas Davi estava onde? No deserto. Glória a Deus. E de repente Davi, ele escuta uma grande notícia para ele. Qual é? Que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E o processo de tosquear a ovelha era um dia de grande festa naquele momento. Tosquear ovelhas era um
um sinal de alegria, porque as ovelhas, a tosquia, ela era a matéria-prima, né? A pele das ovelhas servia para fazer roupas, né? Então, aquele processo era motivo de grande alegria. Queria dizer que o lucro estava às portas, que eles iriam dobrar o faturamento, ou quem seja, multiplicar. Era um dia de festa. Então, nós sabemos que Davi, andando no deserto, ele com certeza estava com fome, com certeza estava necessitado de alimento. E ali ele manda os seus 10 jovens à procura de Nabal e dizer para ele: olha, estamos em dia de festa, estamos em bom tempo, manda suprimentos para nós. Mas Davi primeiro, é muito interessante porque Davi, ele era um homem que mostra que estava num bom dia também para ele. Ele diz: olha, diz aquele homem próspero que haja paz na vida dele, haja paz na casa dele, em tudo que ele tenha paz, haja paz. Olha que saudação tremenda que Davi enviou, né? Então ele esperava que aquele homem Nabal retribuísse para ele com paz, porque a gente só pode dar aquilo que nós temos. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E Davi estava mostrando que era um homem de paz. E naquele momento, aqueles jovens foram ali falar com ele. Quem sabe pediram audiência, né, com aquele homem. Esperaram conversar com aquele homem. Mas quando aqueles jovens chegaram para Nabal e disseram para ele todas as palavras de Davi, eles não foram correspondidos. Por quê? Aleluia, porque naquele momento Nabal não estava reconhecendo quem era Davi. Então, eu achei muito interessante, igreja, o versículo 10, porque nos diz assim, que Nabal, ele responde aos criados de Davi e diz: quem é Davi? Glória a Deus. Oh, queridos, Davi era muito conhecido. Ninguém naquela região desconhecia Davi. Porque depois daquela música das mulheres acerca de Davi, toda a região, até fora de Israel, estavam tendo conhecimento de quem era Davi. Davi tornou-se conhecido, vamos dizer assim, internacionalmente. Então nós observamos aqui que Nabal, ele desconsidera Davi dizendo: quem é Davi? É porque tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer quem você é em Deus. Tem dificuldade de reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus é na minha vida. E aquele homem, ele não considerou o que Deus havia feito e ainda ia fazer na vida de Davi. Ei, não se preocupe se alguém não considera você, porque lá na frente Deus vai mostrar que Ele é na sua vida. Quem é Davi? Toda Israel conhecia Davi. Então nós observamos aqui que ele tinha dificuldade de reconhecer a promessa de Deus na vida dele. Então nós sabemos que naquele momento, igreja, foi a gota d'água para a paciência de Davi. Quando aqueles jovens voltaram para anunciar a Davi a resposta de Nabal, aquele homem que havia se livrado de toda trajetória de sofrimento, aquele homem que havia sido livrado
da lança de Saul, foi livre de toda a investida de Saul, agora vai querer tomar uma atitude que não está de acordo com a vontade de Deus. Tenha muito cuidado. Porque o adversário das nossas almas, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E por isso nós precisamos estar vigilantes. E a história nos diz que Davi, quando ele ouve a resposta de Nabal, agora ele diz para os seus homens, a qual andavam com ele, 400 homens agora iriam pegar a sua espada. Davi disse para os seus, cinjam a espada, porque agora nós vamos fazer uma grande guerra. Ei, queridos, nossas atitudes precisam glorificar o nome do Senhor. Essa atitude que você está tomando agora, ela está glorificando o nome do Senhor? Aleluia. Pare e pense. Não tome nenhuma atitude que lá na frente você venha se arrepender. Só tome uma atitude que vai glorificar o nome de Deus através da sua vida. Davi agora perde totalmente a noção de que Deus é aquele que guerreia as suas guerras. Porque quem guerreia as minhas guerras é o Senhor. Quem guerreia as suas guerras é o Senhor. Nessa tarde eu vim dizer para você, quem vai tomar a frente desta peleja é o Senhor. Quem vai guerrear dessa peleja é o Senhor. Não se preocupe, porque Deus vai tomar a frente e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Davi agora ele diz, olha, peguem a espada, vamos tomar atitude pelas minhas próprias vontades. E não é assim, Deus está falando comigo e com você. Não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Não é da minha maneira, é da maneira de Deus. E nós sabemos que ali naquele momento, Davi ele não pede orientação a Deus, porque se você começar a folhear todos os capítulos, desde o momento em que Davi, ele tem a sua unção diante dos seus irmãos, Davi ele começa a trabalhar, ele começa a pelejar as guerras do Senhor, e todas as vezes que ele vai para uma guerra, ele pede a orientação de Deus, mas aqui ele não pede. Aqui Davi estava querendo tomar uma atitude pelas suas próprias mãos. E não é assim que Deus trabalha. Deus ele não trabalha dessa maneira. Deus ele trabalha de uma maneira diferente. Ele deixa que nós busquemos a sua vontade. Nessa tarde, o Senhor ele está falando comigo e com você. Busque a vontade do Senhor para a tua vida. E aqui nós percebemos que Davi ele cinge a sua espada. Davi ele está pronto para a peleja, ele está pronto para matar, ele está pronto para manchar as suas mãos de sangue, mas nós sabemos que Davi tinha uma promessa. Oh, queridos, você tem promessa. O Senhor te chamou para uma grande obra. Não perca a sua bênção por causa de alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. Lembre que você tem uma promessa. E um dia essa promessa vai se cumprir. Queridos, Davi estava pronto para matar. Oh, irmã Elda, o homem segundo o coração de Deus. Mas a vida do homem é um momento. A vida da mulher também, muitas vezes, é um momento quando ela não está no espírito.
quando ela não está no Espírito, quando ela não está orando, quando ela não está vigiando, o adversário das nossas almas, ele chega de mansinho e parece até que não é nada, mas é o inimigo trabalhando para que você não alcance a promessa que Deus tem na tua vida. Ei, a promessa de Deus está de pé na tua história. Você hoje vai mudar o percurso para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós sabemos que naquele momento ele se levanta para matar a família inteira de Nabal. A família tão somente e também todos os criados, empregados que estavam a serviço de Nabal. Oh, queridos, mas ali, naquela residência, tinha uma mulher de Deus. Tinha uma mulher que tinha um compromisso com Deus. Eu não sei onde Abigail estava. Eu não sei onde o momento em que ela não viu a mensagem de Davi. Porque tem momentos da nossa vida que acontece algo que foge do nosso controle. Tem momento na minha e na tua casa que a situação ela foge do controle. Quando você vai perceber, já tem acontecido. Glória a Deus. Eu não sei onde estava Abigail. Eu não sei onde ela estava naquele momento que ela não viu a mensagem chegar da parte de Davi. Eu não sei, mas a história nos diz que quando Davi caminhava para fazer uma grande catástrofe acontecer. Glória a Deus. A história nos conta que havia ali na casa de Nabal um jovem. Deus sempre usa alguém. Deus sempre tem aquele que vai usar para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Na minha e na tua vida não é diferente. Deus vai usar alguém para te abençoar. Deus vai usar alguém para que o nome dele seja glorificado. Deus vai usar alguém e você vai entender que a promessa do Senhor, ela vai chegar no tempo certo e no tempo determinado. E ali naquele momento, existia um jovem. Aquele jovem, ele percebeu tudo o que estava acontecendo. Aquele jovem, ele estava atento ao cenário e à história daquele homem chamado Nabal. E ali, ele vai e corre para Abigail e anuncia para ela: olha, Davi mandou mensageiros para pedir suprimentos. Mas naquele momento, o nosso amo, o nosso senhor Nabal, ele não entendeu a mensagem e ele rejeitou e ainda insultou Davi. Oh, queridos, naquele momento eu creio que Abigail, ela fica atenta àquela mensagem. Só que o interessante é que no versículo 17, aquele jovem é grandemente usado pelo Senhor, porque ele dá um veredito para ela. Ele diz: olha, pois agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ou seja, o mal já estava determinado para toda a família. Oh, queridos, muitas vezes o mal tem, aleluia, chegado na nossa casa. Muitas vezes o adversário, ele tem tramado para que o mal prevaleça na minha e na tua vida. Mas aquele que está na posição do Senhor, o mal pode até chegar, mas ele vai bater em retirada, porque tem alguém orando e o mal vai sair, porque o Senhor é que prevalece na nossa vida. Se preocupa não. O mal já estava determinado e eu vim profetizar para alguém. O mal que chegou, ele vai sair, porque Deus está determinando, aleluia, sobre a minha e a tua vida. Queridos, aquela palavra, olha, tocou forte no coração daquela mulher. Aquela palavra foi o diferencial para que ela tomasse uma atitude.
Queridos, Deus, Ele é aquele que cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de mim, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus. Nada está alheio ao olhar de Deus. Você crê que nessa tarde o olhar de Deus e o cuidado de Deus está presente sobre a tua vida? Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus na tua vida. E aqui eu vejo o trabalhar de Deus de forma tremenda. Por quê? Porque aquela mulher poderia ter medo. Ela poderia perder as forças. Ela poderia, naquele momento, não saber o que fazer. Ela poderia agora dizer, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia. E ela, naquele momento, a Bíblia diz que Abigail se apressou. Tem histórias, tem momentos na minha e na tua vida que nós precisamos nos apressar. O apóstolo Paulo, ele dizia, não sejais vagarosos no cuidado. Nós não podemos ser vagarosos no momento de agir. Não podemos ser vagarosos naquela situação, oh queridos. Faça alguma coisa pela tua casa. Faça alguma coisa pela tua família. Faça alguma coisa. Tome uma atitude e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deixe de estar de braços cruzados, porque Deus, Ele vai te usar para que Ele seja exaltado dentro do teu lar. Você crê? Aleluia. Deus te dá a oportunidade, Deus te dá sabedoria, Ele te dá graça para que você tenha uma atitude de fé. E naquele momento, a história diz que Abigail, ela se apressou. Como assim, irmã Eda? Ela tomou uma atitude bem rápido. Por quê? Porque se ela demorasse, o mal já estava determinado para a sua casa. E ela teve que se apressar. A Bíblia diz que ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e pôs sobre o jumento. Oh, queridos, se apresse em cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se apresse em cuidar daquilo que Deus te deu. Não fique somente olhando o que está acontecendo. Se nós ficarmos de braços cruzados, olhando o que está acontecendo, o mal já está determinado. É por isso que nós precisamos agir. Mas como, irmã Elda, eu vou agir? Eu não sei como agir, peça sabedoria a Deus. Porque a Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Peça sabedoria do alto, para poder tomar uma atitude, para poder agir, para poder fazer alguma coisa pela tua casa. Não esqueça que o mal já está determinado. Quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender que se não fosse Abigail, a sua história não teria sido contada dessa forma. Se não fosse ela, se não fosse aquele instrumento usado por Deus, nós não estaríamos aqui contando a história dessa mulher. Nós estávamos contando que Davi manchou as suas mãos de sangue. Mas Deus tem os seus instrumentos para usar. E o instrumento que Deus quer usar lá na tua casa é você. Você crê? O instrumento que Deus vai usar neste tempo é você. O instrumento que Deus vai usar neste período aqui nesta cidade é você. Aí dentro do teu lar, é você que Deus vai usar. Deus precisa de instrumentos. Onde está você? Onde está a mão de alguém que deseja e que quer ser um instrumento usado nas mãos do Senhor? Oh, aleluia. Deus tem os seus instrumentos para usar.
E Deus precisa de mim e de você para usar no momento certo e na hora certa. Irmã Edileuza, eu começo a olhar essa mulher e eu fico abismada. Porque uma atitude mudou todo o contexto de uma história. Porque uma atitude, ela mudou toda a história. Para que Davi não perdesse a promessa. Oh, glória a Deus. Oh, queridos, Deus só precisa de instrumentos para usar. Você está disposto a ser um instrumento nas mãos do Senhor? Eu lembro de uma mulher chamada Jael. O inimigo, o adversário, ele havia trabalhado e ele havia oprimido a nação de Israel durante 20 anos. Mas Deus havia levantado uma mulher chamada Débora. Aquela mulher que foi juíza, profetisa, mulher de Lapidote. Aquela mulher grandemente usada pelo Senhor. Aquela mulher que ali dentro do seu contexto, ela fez a diferença. Porque ela disse, eu vou armar a minha tenda. E o inimigo das nossas almas, ele não vai prevalecer contra a minha casa. Débora se levantou e disse, agora eu vou julgar as causas. Débora disse, agora eu vou ser o instrumento que Deus vai usar para que o nome do Senhor seja glorificado. E agora ela estava ali, no meio, ali do momento certo que Deus queria. Débora se levanta e diz, olha, aqui quem vai tomar o comando é o Senhor. E ela manda chamar Baraque e ela diz, olha, Deus vai entregar o inimigo nas nossas mãos. Deus vai ser o nosso general. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se levantar para fazer a diferença também nessa geração. Oh, queridos, Deus precisa de Déboras. Aleluia. Naquele contexto, ela diz, olha, se levante porque Deus já entregou Sísera nas nossas mãos. Tem 900 carros de ferro na mão de Jabim, mas o nosso Deus, ele tem carros e cavalos de fogo para pelejar através do seu povo. Querida igreja do Senhor, e uma mulher chamada Jael, ela estava na posição de Deus. Uma mulher chamada Jael estava lá, armando tendas. E ali, armando tendas, ela ouve que Israel havia se levantado para guerrear. Eles estavam lá no Monte Tabor, guerreando. E Sísera estava ali também para guerrear contra o povo de Deus. Oh, queridos, ela estava uma mulher preparada para lutar. Naquele anonimato, Deus vai te usar. Olha para esse irmão e diz para ele, Deus vai te usar. Diga com fé, queridos, Deus vai te usar nesses últimos dias para fazer uma grande obra. Oh, aleluia. Jael era o instrumento que Deus precisava para aquele tempo. Jael estava ali, armando tendas, mas ela estava atenta a tudo o que estava acontecendo. Ela ouve dizer que Sísera foge da guerra vivo. E ela diz, agora eu tenho a oportunidade de contribuir para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Oh, queridos, você precisa contribuir para esse reino. Não é mais tempo de você estar por trás das tendas. Não é tempo de estar por trás das cortinas. É tempo de você sair e fazer o nome do Senhor ser glorificado. Jael estava na posição de Deus. Ela chama Sísera para dentro da tenda. Naquele contexto, nós sabemos que uma mulher não poderia
deixar um homem entrar na sua tenda, mas ali ela sabia que era Deus trabalhando. E aquele homem entra na tenda, ele pede água, e Israel lhe dá leite, ele deita na cama, ele pensa que está tudo bem, que vai ser livre daquela grande guerra, mas o Senhor já tinha determinado que a vitória seria para o povo de Israel. Ei, Deus já determinou que a vitória vai ser minha, que a vitória vai ser tua. Recebe essa palavra, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Deus é que determina o final da história. Deus estava dando vitória através de um instrumento para usar. Deus estava levantando uma mulher que estava no anonimato, uma mulher que estava ali, que ninguém sabia que estava trabalhando nas tendas, mas o Senhor é aquele que precisa de instrumentos para usar. Abigail, naquele momento, quem sabe ela dizia: eu preciso fazer alguma coisa pela minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não vou permitir que o mal prevaleça contra a minha história. Ei, o mal não vai prevalecer contra a tua casa. Eu vim profetizar para a tua vida que o mal não vai prevalecer contra a tua família. Levanta essa mão e dá um brado de glória. Diz aí dentro do teu lar: o mal não vai prevalecer contra a minha vida. O meu filho tem promessa, a minha filha tem promessa, o meu esposo tem promessa, e a vitória vai chegar, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu na minha e na tua casa. Eu sinto a graça do Senhor nessa tarde. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu vim falar que Deus, Ele ainda precisa de instrumentos, porque Abigail precisou se apressar. Ela precisou ser uma mulher habilidosa. Ela precisou fazer aquilo que Deus havia determinado no seu coração. E a história nos diz que Abigail precisou intervir naquela hora. Ela levou suprimentos para Davi. Enquanto ela caminhava, ela colocava os empregados na sua frente e ela ia pela encosta. Ela ia orando, ela ia buscando, que com certeza ela ia dizendo: Senhor, vai na frente. Senhor, faz alguma coisa no coração de Davi. Amolece aquele coração, Senhor. Trabalha na minha vida, porque nós precisamos fazer assim. Pedir que o Senhor, Ele vá na nossa frente. Enquanto ela caminhava, Davi vinha dizendo: olha, em vão nós protegemos o rebanho de Nabal. Em vão nós fizemos algo para aquele homem maligno. Oh, queridos, ele vinha falando e alimentando o mal. Ele vinha alimentando aquela ânsia de vingança. Ei, a vingança pertence a Deus. Fique parado, fique quieto, porque a Bíblia diz o quê? Parai, estai quietos e vede o livramento do Senhor. A vingança pertence a Deus. Ei, queridos, não vá tomar vingança. Não tome vingança, porque Deus, Ele diz na sua palavra: a vingança pertence a mim. É o Senhor que vai agir ao teu respeito. É o Senhor que vai agir naquela situação. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai agir naquela circunstância. Davi vinha alimentando a sua vingança, o desejo. Nessa tarde eu vim dizer para você: pare de alimentar o desejo de se vingar. Pare de lhe alimentar esses maus pensamentos. Pare de alimentar os pensamentos negativos que o inimigo tem colocado na sua vida. Pare de alimentar os pensamentos maus acerca de alguém, acerca de uma atitude negativa que veio ao teu respeito. Não, deixa que Deus vai tomar providência.
Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus vai tomar providência. Oh, aleluia. Deus vai tomar a providência. Não é Deus que peleja por mim. É o Senhor. Deus está dizendo para alguém: fique quieto. Fique quieta. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa que aquela situação, é Deus que vai dar resposta. E o nome dele vai ser glorificado. Creia que ele vai agir naquela situação. Diga nada. Vá somente orando. Veja o paralelo. O homem, segundo o coração de Deus, alimentava o ódio. E a mulher, Abigail, estava caminhando e orando. Glória a Deus. Queridos, ela veio. Trabalhou para que o coração de Davi, recebesse tudo aquilo que ela trazia. Ela trouxe os suprimentos para ele. Quando ela enxerga Davi, ela se ajoelha. Oh, querido, por mais de 3 vezes, o texto vai dizer que ela se apressou. Quando ela viu Davi, ela se ajoelhou. Aleluia. É de joelho que você vai vencer essa guerra. É de joelho que você vai vencer essa investida. É de joelho que você vai ter resposta. É de joelho que Deus vai te dar livramento. É de joelho que Deus vai fazer grandes coisas acontecer na tua casa. Queridos, é tremendo. Porque quando Davi, ele estava ali naquela situação, com a espada na mão, para agir, mas aquela mulher, ela chegou, se ajoelhou. E Davi teve que parar diante de uma mulher. Davi observou que ela trazia suprimentos, que ela trazia em suas mãos algo para ele. Davi só queria alguma coisa, mas ela trazia um verdadeiro banquete. Deus quer te dar muito. Deus quer te dar mais. Abre os teus olhos, porque o que Deus tem para você é maior. O que Deus tem preparado para a tua vida não é pequeno. O que Deus preparou para a tua casa é muito maior. Vai além daquilo que você pensa e de que você almeja. Recebe essa palavra da parte de Deus. Davi só queria alguma coisa, mas ela trouxe um verdadeiro banquete. Oh, aleluia. Ali estava um grande banquete preparado para aquele homem e para os seus. Naquela hora, igreja, eu creio que Davi olhava e observava. E aquela mulher começa a dizer: olha, Davi, perdoe a sua serva. Perdoe a mim. Eu me coloco no lugar daquele homem maligno. Eu tomo as dores daquele homem. Eu vou estar, me colocando na posição para pedir perdão pela atitude daquele homem. Nabal é o seu nome. Oh, queridos, Deus precisa de pessoas que estejam na linha de frente. Deus precisa de pessoas que estejam dispostos a tomar as dores de outros, de estar intercedendo para que o nome dele seja glorificado. Tome a frente da situação. Tome uma atitude que você vai ver o que Deus vai fazer. Você crê nessa tarde? Queridos, quando Davi ele percebe, ele ouve as palavras de Abigail, aquelas palavras de sabedoria, aquelas palavras belas. Abigail começa a
falar com ele, dizendo que não havia visto quando aqueles homens chegaram na sua casa. Ela começa a se humilhar, ela começa a dizer para ele: olha, Davi, olhe, não esqueça que você tem uma promessa. Davi, não esqueça que aquilo que Deus prometeu para você está de pé, e você não pode manchar as suas mãos de sangue, porque Davi, o Senhor tem preparado grandes coisas para a sua vida. Não manche não as suas mãos. Eu creio que Davi, naquele momento, ele ficou boquiaberto com o que aquela mulher começou a falar, com o reconhecimento de Deus, aleluia, na sua vida através dela. Aquela mulher estava reconhecendo que Deus era na vida de Davi. Sempre tem alguém que reconhece o que você é em Deus. Sempre vai ter alguém que vai reconhecer o que você é em Deus. E aquele homem que estava pronto para destruir toda aquela casa, aquele homem que estava pronto para sujar as suas mãos, ele agora, se desarma. Nessa tarde alguém está sendo desarmado. Aleluia. Nessa tarde alguém está sendo desarmado, para que você não perca a sua bênção. Você não pode esquecer. Não esqueça daquilo que Deus falou ao teu respeito. Deus nessa tarde quer renovar a promessa que Ele tem na tua vida. Ele quer renovar aquela promessa que Ele fez para você. E o interessante é que o versículo de número 32 nos diz que Davi olhou para Abigail e disse para ela: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olhe a diferença. Olhe como Davi, ele mudou de atitude por causa de uma palavra. Uma palavra, ela pode mudar uma história. Uma palavra de sabedoria. A sabedoria, irmão, é algo muito importante para a vida do crente. A sabedoria que vem do alto, ela pode fazer toda a diferença, porque uma palavra pode matar e uma palavra pode dar vida. Cuidado com as suas palavras. Com as suas palavras você pode matar alguém, mas com as suas palavras você pode tornar uma pessoa, viver. E ali naquele momento, a vida de Nabal e de toda a sua família foi livre da morte. Por quê? Por causa de uma palavra. Aleluia. E nessa tarde eu vim dizer aqui para você da parte do Senhor: busque mais sabedoria do céu. Davi naquele momento ele disse para Abigail: bendito seja o Senhor. Ou seja, Davi estava adorando a Deus. Davi estava exaltando o nome do Senhor. Davi estava dizendo: meu Deus, como eu te louvo. Meu Deus, como eu te agradeço. Por quê? Porque se não fosse essa palavra, eu teria feito algo que eu iria me arrepender lá na frente. Mas Davi ali estava adorando a Deus, dizendo: o Senhor te usou. Aleluia. O Senhor te usou, mulher, para vir ao meu encontro. Por quê? Bendito seja o teu conselho. Bendito seja tu que hoje me estorvaste de vir com sangue. Você me impediu de fazer algo mal. Você me impediu agora de que a minha mão me salvou. Glória a Deus. Oh, queridos, porque na verdade vive o Senhor, porque me impediu que fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino.
Olha só o que Davi estava determinado. Davi estava determinado para exterminar, fazer uma verdadeira chacina num dia só. Oh, irmão, não vale a pena não. Não vale a pena usar as suas forças. Não vale a pena querer agir com as suas próprias mãos. Eu vim profetizar para você que Deus, Ele vai tomar as dores dessa situação e você vai adorar ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, irmão, a palavra do Senhor, ela não vem em vão. A palavra do Senhor, ela faz aquilo que Ele apraz. Eu sei que nessa tarde tinha alguém que estava planejando algo. Estava planejando algo que à frente não iria glorificar o nome do Senhor. Mas Deus me enviou também aqui para te dizer. Faz a vontade de Deus. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Dá lugar ao Espírito. Quando vier palavras na sua mente, você precisa falar tudo aquilo que Deus, Ele determina acerca de você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que esse mal que estava determinado à tua casa, ele vai ser retirado. Glória a Deus. Oh, querida, essa palavra tem endereço certo. Você que está aí na tua casa, o mal que estava determinado, ele vai sair, ele vai pegar outra direção. Porque o Senhor, Ele me trouxe aqui para te dizer que Jesus, Ele foi aquele que, tirou o mal que estava determinado para mim e para a tua vida. Nós estávamos determinados à morte, nós estávamos determinados para morrer, mas Jesus, Ele tomou a frente da minha e da tua vida, para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Eu vejo Deus aqui nessa história. Eu vejo Jesus aqui nessa história. Porque o mal estava determinado para a tua vida, mas o Senhor tomou a frente. E hoje você está aqui de posse de vitória. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida, para te dar vida. E se tiver alguém aí na live que queira tomar uma decisão para Jesus, diga aí, coloque e escreva: eu quero decidir a minha vida para Jesus. Meu Deus, é tremendo a presença de Deus aqui neste lugar. É tremendo a presença do Senhor também aí na sua casa. O Espírito Santo de Deus, Ele está presente neste lugar. Eu vejo o Senhor trabalhando. Eu sinto Deus trabalhando em corações. Corações que estavam prestes a tomar atitudes, aleluia, contrárias. Mas Deus usou Abigail. Deus vai usar Débora, vai usar Jael, vai usar Abigail, Deus vai usar Raabe, Deus vai usar mulheres e homens para que você e sua casa estejam plenamente na presença do Senhor. A tua família é projeto de Deus. Fica de pé, igreja. Eu vim dizer para você que a tua família é projeto de Deus. A tua descendência é projeto de Deus. Levanta a mão, igreja. Eu quero orar por você. Eu quero dizer que nenhum dos teus vão perecer. Eu vou dizer de novo, porque essa palavra é profética. Nenhum dos teus vão perecer, porque a tua casa, ela tem promessa de Deus.
Ecomanai Xéria. A tua casa, ela tem uma promessa. Mesmo que o adversário ele tenha tramado algo para desvirtuar, para tirar da presença, para que algo viesse sair do teu controle, mas o controle ainda está nas mãos do Deus que você serve. A chave ainda está nas mãos do Senhor. Aquele e aquela está na mira de Deus. E ele vai entender que quem dá a última palavra é o Senhor na tua vida. Era sobre a defora. Não se preocupe se o mal ele chegou. Não se preocupe se o mal ele fez algo que te fez chorar. Se fez algo que fez você sofrer. Que fez algo para que você saísse por um momento da posição de Deus, mas você vai voltar para o centro da vontade do Senhor. Você vai voltar para o centro da direção de Deus, porque nada que acontece na minha e na tua história, ela foge do controle do Senhor. Eu vim dizer para a tua vida, começa a adorar a Deus, começa a exaltar o nome dEle, que aquilo que aconteceu foi para que o Senhor, Ele te mostrasse que você é a escolhida, é o escolhido de Deus para fazer a diferença lá dentro do teu lar. Você crê? Eu vou orar por você, levanta a tua mão. Diga comigo, Senhor, eu creio que Tu estás trabalhando na minha casa. A minha casa tem promessa. A minha casa tem promessa de Deus. E nada vai fugir do controle do Senhor. Porque aquilo que já está determinado pelo céu. Eira sobre. Meu Deus, aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos. Alguém que está em casa, Senhor. Neste momento, está sentindo a tua presença, está sentindo a tua direção. Toca agora, meu Deus. Toca agora neste homem, toca agora nesta mulher. Pai, retira toda a enfermidade, toda a depressão, toda a ansiedade e o mal que estava determinado para essa família. Eu creio que esse mal vai bater em retirada hoje. Este mal, esse adversário que estava, Senhor, tramando algo, estava preparando uma emboscada, estava preparando uma cilada. Oh Senhor, mas ele preparou a emboscada, mas ele não vai, Senhor, prevalecer. Quem vai prevalecer é Deus, é o Espírito Santo que vai prevalecer dentro deste lar. O mal, Senhor, ele vai cair por terra agora. Eu profetizo em nome de Jesus que este mal, Senhor, ele já bateu em retirada, que o nome do Senhor foi glorificado. E se tinha algo, Senhor, determinado contra a tua igreja nessa tarde, que o Senhor reverta o quadro da situação, que o Senhor reverta o quadro da história, que o Senhor faça algo tremendo acontecer na vida desta mulher, algo extraordinário. Ela vai contar a vitória, ela vai contar que o Senhor operou um grande livramento e ela vai voltar para agradecer. Oh Senhor, ela vai voltar para agradecer pelo livramento. Ela vai voltar, meu Deus, para dizer que o Senhor, Ele agiu, que o Senhor, Ele fez acontecer, que o juiz dos juízes, Ele tomou a direção, que o juiz, aleluia, dos juízes, Ele tomou a frente da situação. E nessa tarde, eu estou aqui, meu Deus, para
profetizar que a situação foi revertida através do poder da tua palavra. E, meu Deus, nessa hora eu também entrego a ti esse caderno. Pai, tu sabes os nomes que estão escritos aqui, e o teu nome, Senhor, será glorificado através das tuas filhas e dos teus filhos. Faz, Senhor, milagres, e que eles voltem para agradecer, Senhor, e venham pagar os seus votos, para que, Senhor, mais vidas se rendam aos teus pés, e para que, Senhor, outras pessoas sejam fortalecidas através do testemunho. Meu Deus, eu te agradeço por mais um trabalho tão abençoado nessa tarde, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe toda a igreja e fiquem na paz do Senhor, queridos irmãos.